Então, pessoal, seguindo na nossa sequência de vídeos, agora a gente vai estar falando das relações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, e harmônicas, tá bom? A primeira relação é uma relação muito importante, que o vestibular adora, o RG adora, que é o mutualismo. Tá? O mutualismo é uma relação em que ambas as espécies elas são beneficiadas. Tá? Só que ela trata de uma relação obrigatória. É uma relação tão forte que quando uma das espécies ela deixa de interagir ou ela morre, a outra morre também, tá? Então, quando essas espécies elas se separam, elas vão morrer. Então, é uma relação muito, muito, muito importante, tá bom? Vou dar alguns exemplos para ver se vocês conseguem pegar. O cupim e o protozoário triconífero. Né? A gente sempre fala, o cupim come madeira. E é muito difícil comer madeira, né? Porque como é que a gente vai digerir madeira se madeira tem celulose? E nós não temos celulose, né? Lembra lá da aula de carboidratos que eu falei? Celulose é o carboidrato mais abundante do mundo, da natureza, né? E não é à toa, ela é o mais abundante porque quase ninguém consegue digerir. Mas é justamente isso, quem consegue digerir a celulose, na verdade, não é o cupim. O protozoário triconífero está dentro do cupim. Então, se você tira esse protozoário dali, o protozoário vai morrer, porque ele não pode ficar no ambiente, e o cupim vai morrer porque ele não vai mais conseguir se alimentar. Entende? Então, é uma relação de mutualismo, que é uma relação obrigatória. Um outro exemplo são os ruminantes, tipo as vacas mesmo. Elas também se alimentam de celulose, né? E é bizarro. Mas, assim, a grande questão, vocês já devem ter ouvido falar, né? O que é ruminante, né? O que é isso de ruminar? Porque, na verdade, esses animais, vocês vão ver lá em fisiologia comparada, eles têm 4 estômagos, tá? Ou alguns autores dizem que é um grande estômago dividido em 4 setores, tá? Mas eu prefiro dizer que são 4 estômagos. E aí, o primeiro estômago, ele é repleto de bactérias. E essas bactérias, elas são bactérias que realizam uma digestão fermentativa, elas digerem a celulose. Então, lá, a vaca, quando ela está se alimentando, né, de mato, de capim e tudo mais, e ela fica o tempo todo mastigando, na verdade, que ela está levando isso para o primeiro estômago, e isso volta para a boca dela. Então, o ato de ruminar é isso. É de jogar e voltar, jogar e voltar. Isso acontece por quê? Porque as bactérias ali presentes, elas vão estar digerindo a celulose. Se eu tirar as bactérias dali, elas vão morrer, porque elas não podem viver no ambiente. E a vaca também vai morrer, porque ela vai se alimentar do quê, né? Assim acontece com a gente também, tá, gente? Nós temos bactérias no nosso trato gastrointestinal, mais especificamente no nosso intestino, né? E sem essas bactérias do nosso intestino, nós morreríamos também, tá bom? As bactérias que regulam a nossa flora intestinal, já viram falar? Então, um outro exemplo, que também cai bastante no vestibular, são as leguminosas. Vocês vão ver lá na aula de ciclo de biogeoquímicos que tem bactéria, a forma que as plantas elas conseguem assimilar o nitrogênio inicia pela fixação desse nitrogênio por bactérias fixadoras. Então, as plantas leguminosas, né, elas têm nas suas raízes nódulos que contêm associação com essas bactérias fixadoras. Essas bactérias fixadoras, elas pegam o nitrogênio gasoso e conseguem fixar no solo para conseguir convertê-lo ali e a planta conseguir assimilar, tá? Só que a grande questão se eu tiro essas bactérias dali, a planta não consegue mais assimilar, não consegue mais assimilar nitrogênio. E aí vai morrer, porque a gente precisa de nitrogênio para tudo, né? Precisa de nitrogênio para formar aminoácido, proteína, ácido nucleico, base nitrogenada, enfim, tudo. Então, é uma relação muito forte também, tá? Uma outra relação também são as micorrizas. O que são micorrizas? Micorriza é uma relação que o fungo tem com as raízes das plantas. E isso vai ser importante porque o fungo ele permite, né, que essas raízes, né, essas plantas, consigam obter a seiva bruta dela, parte de sais minerais, de água, principalmente, ali também. E a planta permite para o fungo, né, parte de seiva elaborada, né, que a gente chama que seria mais carboidratos, compostos mais orgânicos. Então, também é uma relação mutualista. Então, olha quantas relações, né? Então, já entendemos que mutualismo é uma relação benéfica para os dois, sempre vai ser mais, e ela é obrigatória. Aí tem uma outra relação que também é benéfica para os dois, e que é muito importante, mas ela não é obrigatória, que é a própria cooperação. Então, muita gente fica na dúvida, como que eu vou diferenciar um mutualismo de uma própria cooperação? Pensa, as duas espécies ali, se eu separá-las, elas vão morrer? Sim, então é mutualismo.
Se eu separá-las, elas vão viver? Sim, então a protocooperação. Entende? Então a protocooperação é uma relação muito importante e muito positiva. Mas os indivíduos, eles vivem sem ela. Essa que é a questão. É muito melhor para eles viver com ela, mas sem ela eles conseguem viver. O mutualismo não. O mutualismo, eles são obrigados a viver com essa relação, com essa interação. Tá bom? Então, eles, nessa casa da protocooperação, eles podem viver separados. Um exemplo é a anêmona e o paguro, né? Que é um molusco. A anêmona, ela se associa, ela fica presa a essa concha desse gastrópodes, que é o paguro. Tá bom? E aí, o que a anêmona ganha de benefício? Né? A anêmona é um bicho séssil, ela fica parada lá. Se ela está associada à concha de um outro animal, ela consegue ganhar mobilidade, ela consegue se deslocar. Isso para ela é muito bom, né? Porque aumenta a diversidade ali de ocupação dessa anêmona. Né? Você consegue ver que ela provavelmente, né? Provavelmente não. De modo geral, vai conseguir ocupar ambientes diferentes, hábitats diferentes. Isso é muito positivo, certo? Além do que, ela consegue também obter o resto da alimentação do crustáceo. Então, esse animal, ele vai se alimentar, desculpa, gente, eu falei, é um crustáceo, tá bom? Eu falei errado. Esse animal, ele vai se alimentar e os restos dos alimentos dele, ele vai ser liberado ali, né? E a anêmona, como é um filtrador, ela pega esse resto do alimento para ela, tá bom? Então, ela ganha mobilidade de alimentação. E o crustáceo? O crustáceo ganha proteção, porque com a anêmona ali em cima, isso afugenta predadores. Tá? Então, os dois são beneficiados. Eles vivem sem vivem, mas é melhor que eles vivam juntos. Uma outra relação é de mamíferos e de carrapatos. Então, algumas aves grandes e grandes mamíferos, algumas aves e grandes mamíferos. Esses grandes mamíferos têm a capacidade, né, de atrair muitos carrapatos. E essas aves se alimentam de carrapatos. Então, elas pousam ali sobre esses mamíferos e comem os carrapatos. Para o mamífero é bom, porque ele se livra do carrapato. O carrapato é muito perigoso, porque pode gerar muitas doenças para ele. E para a ave é bom, por quê? Porque ela se alimenta, ela obtém alimento. Então, eles vivem sem, vivem, mas é muito legal que eles vivam juntos. Uma outra relação é o inquilinismo. Óbvio que tem mais exemplos, tá, gente? Só que assim, se eu der todos os exemplos, a aula ia ficar enorme. Então, eu tentei encurtar um pouco os exemplos. O inquilinismo. O que é o inquilinismo? É quando uma espécie vive dentro da outra, tá? E aí, essa é uma relação mais zero, né? Por quê? A espécie que vive dentro, na verdade, é uma espécie que vive dentro da outra, como hospedeira, mas sem causar prejuízo. Isso é importante, tá? Então, não vai causar prejuízo nenhum. Então, a gente tem um exemplo do pepino do mar e desse peixe fieráceo, tá? O peixe, ele pode viver dentro do pepino do mar. E esse peixe não vai causar dano nenhum para o pepino. Ele só vai usar o pepino como um abrigo mesmo. Então, para o peixe, isso é super positivo, né? Que ele consegue ter um abrigo para repousar, consegue fugir de predadores e tudo mais. Agora, para o pepino, tem algum benefício? Não. Mas tem algum prejuízo? Também não. Então, continua sendo harmônica. A grande questão aqui é, o peixe vai obter benefício, o pepino não obtém benefício, mas também não é prejudicado. Então, tá ótimo. Então, é uma relação harmônica. Tá bom? Então, o que o peixe quer, principalmente, é abrigo. Por isso que o nome da relação é inquilinismo, tá bom? Agora, o inquilinismo a gente usa para classificar uma relação entre, geralmente, animais. Quando a gente vai classificar essa relação, essa mesma relação entre vegetais, a gente usa o nome epifitismo. Então, o que é uma espécie epífita? Uma espécie epífita é uma espécie que vive sobre uma outra árvore, geralmente uma espécie vegetal que vive sobre uma árvore, sem prejudicá-la. Então, novamente, o que ela quer? Ela quer um abrigo ali, né? Ela quer alguém para se pousar, tá bom? Sem prejudicar. Um exemplo muito são as bromélias e as orquídeas. Bromélias e orquídeas são ótimos exemplos de plantas, eu sempre falo planta, de plantas epífitas, certo? Qual é o benefício ali? Para a bromélia, ela fica mais alta. Então, além dela ter esse abrigo, esse suporte ali, ela consegue ter mais energia luminosa do sol, né? Então, a qualidade dessa radiação solar ela é maior. Então, melhora para ela em termos de fotossíntese. Então, é um benefício para essa bromélia. E para a árvore? Não tem benefício nenhum. Tem prejuízo? Também não. Então, continua sendo harmônico. Então, para a árvore é indiferente se tem ou não tem bromélia ali em cima dela. A bromélia não pega nada dela, tá, gente? Não pega nada da árvore. Só utiliza mesmo ela como apoio, tá? Comensalismo. Comensalismo é um outro tipo de relação.
nesse caso do comensalismo, um indivíduo ele vai ser beneficiado e o outro aparentemente não, mas também não vai ser prejudicado. Tá? O que busca um comensal? Um comensal ele busca principalmente o alimento. Tá? Então, a gente tem um exemplo muito clássico, que são as rêmoras, né, que é o peixe piloto, e os tubarões. Então, o tubarão ele fica lá andando e a rêmora fica logo abaixo dele. À medida que o tubarão vai se alimentando, ele vai deixando restos cair da boca dele. Esses restos que caem ali, as rêmoras aproveitam e se alimentam, entende? Então, o tubarão ele se alimenta, cai em restos da boca dele, e as rêmoras aproveitam e comem esses restos. É interessante pensar na relação do peixe-palhaço, por quê? Como todo mundo aqui já viu procurando Nemo, provavelmente, né? E o peixe-palhaço, ele vive dentro da anêmona do mar. O peixe-palhaço vivendo dentro da anêmona é um inquilinismo, tá? Então, a gente tem que analisar, diferenciar se vai ser um inquilinismo ou um comensalismo. Se o peixe-palhaço, ele tiver indo para a anêmona para buscar moradia, para buscar proteção, abrigo, é um inquilinismo. Agora, se o peixe-palhaço estiver indo lá para a anêmona para buscar os restos de alimentos que ficam ali, deixados pela anêmona, já que ela é uma filtradora, ela vai filtrando, mas parte fica ali. Aí é um comensalismo. Então, essa relação pode ser inquilinismo ou comensalismo, dependendo de como a questão trouxer para você, tá bom? E um outro tipo de relação harmônica também entre indivíduos de espécies diferentes é a foresia. Tá? O que é a foresia? É uma relação de transporte. Tá? Então, uma espécie, ela transporta a outra. Então, um exemplo também de peixes e tubarões. Então, os tubarões não comem todos os tipos de peixe. Então, alguns peixes eles ficam ali próximos aos tubarões. Para quê? Para isso facilitar o transporte dele, né? Para evitar que ele seja predado, ele fica ali próximo do tubarão e isso facilita o transporte dele. Assim como o carrapicho também, né? Então, aí, como é que começa a ter carrapicho na sua casa? Você passa em um lugar com carrapicho, isso gruda na sua roupa e você acaba trazendo. Então, é um outro exemplo de foresia. Então, é uma relação sempre de transporte, onde um organismo vai estar transportando o outro. Então, fechamos aqui as relações interespecíficas harmônicas, tá? Eu espero que tenham entendido. Eu vou parar esse vídeo para vocês darem uma respirada, descansarem, beberem uma água. E aí, no próximo, eu falo das relações interespecíficas desarmônicas, tá bom?